parede, tipo assim, se o é igual a zero, elas não estão contando a velocidade dela continua. Natan, seu som falhou demais aqui, eu não consegui entender o que você quis dizer. Você pode repetir? Posso sim. Por acaso, essas linhas de corrente, elas tocam na parede, mas mesmo assim elas têm uma velocidade nula na Nula. parede, considerando? Sim, na parede nula. Na parede nula. A gente não tem escoamento aquele elemento de massa, aquele elemento infinitesimal de massa que está ali grudado com a parede, ele tem uma adesão com aquela parede, certo? Então a velocidade dele é igual à da parede. Então aquele elemento ele tem velocidade nula, efetivamente nula. As linhas de corrente elas vão aparecer fora da região de parede, onde há escoamento, certo? Onde há velocidade. Nessas partículas que estão aderidas às paredes, elas não têm velocidade. Então, não tem sentido falar em linhas de corrente para elas. As linhas de corrente aparecem no setor onde as velocidades existem, portanto, fora das paredes. Certo? Sim, Respondi? mas assim, no regime permanente, essas curvas que são definidas, elas vão coincidir no caso do fluente passa pelo mesmo ponto, Pode repetir, Nathan? Não... levando em conta a função corrente. Oi? Você pode repetir? Eu não entendi de novo, o som falhou. Nathan? Nathan? Oi, Nathan, você pode repetir de novo, por favor? O som falhou, eu não entendi o que você disse. Claro, professor, eu vou repetir só um instante. Num regime permanente, a curva que é definida pela constante desses pontos, ela pode, por acaso, coincidir com a linha de corrente que passa por esses mesmos pontos, levando em conta a função corrente? Sim, ou seja, o que é a linha de corrente? A linha de corrente é uma linha que tangencia os vetores de velocidade. Então, onde houver vetores de velocidade, nós podemos construir linhas que tangenciam esses vetores, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, que a gente tem aqui um vetor de velocidade que está aqui, por exemplo. Ele sai desse ponto, né? Ele tá aqui, sai desse ponto e tem uma velocidade u aqui, nesse ponto. Certo? Eu vou tirar o U aqui para não ficar carregado. O que eu desenho aqui de vermelho são as velocidades. Aqui nesse próximo ponto, a gente tem uma outra velocidade U. Vamos supor que nesse ponto a velocidade U sobe, por exemplo. O que é uma linha de corrente? Eu achei que eu estava sem som, deixa eu voltar. O que é uma linha de corrente? É uma linha que tangencia os vetores de velocidade, certo? Então, qualquer linha é uma linha imaginária que tangencia os vetores de velocidade. Então, essa linha imaginária que passa aqui tangenciando os vetores de velocidade é o que nós chamamos de linha de corrente. Então, por esses locais onde há velocidade, há linha de corrente, mas só tem sentido falar em linha de corrente onde os vetores de velocidade existem, certo? A linha de corrente é uma linha imaginária que tangencia os vetores de velocidade. Portanto, havendo vetores de velocidade nesses pontos, haverá linha de corrente que passará por eles. Então, se nós quisermos aqui, a gente pode desenhar linhas de corrente por esses pontos aqui, por exemplo. A linha de corrente passaria aqui. Tem uma linha de corrente que passa aqui, uma outra linha de corrente que passa aqui, uma outra linha de corrente que passaria por aqui, por exemplo. Certo? Então, sempre onde há vetores de velocidade, haverá essas linhas de corrente. Mas elas não existirão nas paredes, porque as velocidades são nulas naquela posição. Tudo bem? Certíssimo. Obrigada, Lami. De nada. Então, pessoal, nós temos aí duas equações que a gente precisa resolver nesse caso, certo? E são equações que podem ser resolvidas. É um sistema linear, na realidade. O que nós temos aqui é um sistema linear onde as incógnitas são K1 e K2, certo? Então, é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, nós podemos resolver esse sistema de duas equações e duas incógnitas. Vou desistir do meu mouse aqui, senão ele vai fazer eu apagar tudo que eu estou fazendo aqui ainda. Nós podemos resolver essa equação de duas equações e duas incógnitas, por exemplo, fazendo uma diferença entre elas, certo? Então, pegando uma equação e subtraindo da outra. Se nós fizermos isso, vai ficar assim, ó, 0 menos 0, 0. Isso aqui menos isso, 0. Isso aqui menos isso vai ficar mais 2K1R.
K2 menos K2, zero. E daqui a gente tira o valor da primeira constante. Nós chegamos à conclusão que a nossa constante K1 ela vai valer zero. Certo, pessoal? Então, chegamos aqui ao valor da primeira das constantes. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa constante e substituir em uma das equações. Pegar a constante K1 e substituir em uma das equações. Por exemplo, vamos substituir nessa equação aqui, ó, nessa primeira equação. Ao substituirmos o valor de K1 nessa primeira equação, nós temos o valor de K2, certo? Então, o valor de K2, aplicando o valor de K1 igual a zero nessa primeira equação, o K2 vai valer menos dp dx vezes r ao quadrado sobre 2.000. E dessa maneira, substituindo K2 na equação que descreve o perfil de velocidade, a gente chega numa equação mais acabada para esse perfil de velocidade, certo? Então, vamos melhorar um pouco a equação aí do nosso perfil de velocidade. Então, a equação do nosso perfil de velocidade ela vai ficar assim: U é igual a dp dx que multiplica z ao quadrado sobre 2.000 menos dp dx que multiplica r ao quadrado, esse é o valor do K2, né? R ao quadrado sobre 2.000. A gente pode colocar em evidência o dp dx sobre 2.000 aí também, certo? E chegaríamos aqui numa equação, finalmente, a equação final aqui do nosso perfil de velocidade, dp dx, que multiplica y, ou multiplica z ao quadrado, menos r ao quadrado. Deixa eu melhorar só esse parênteses aqui que ficou estranho. Tudo isso dividido por 2.000. E mais uma vez é o próprio perfil parabólico, conforme a gente pode ver, porque U depende de z elevado ao quadrado, certo? Então esse passa a ser o nosso perfil final de velocidade, e com ele a gente tem condições de calcular valores numéricos dessas velocidades, por exemplo, porque se a gente voltar aqui para o enunciado do problema, lá no comecinho dele, ó, nós temos dados numéricos, né? O diâmetro ele vale 50 milímetros, nós temos ali um gradiente, uma diferença de pressão, nós temos uma diferença de espaço entre essas duas seções, já temos um gradiente de pressão que foi calculado, certo? Então vamos, por exemplo, nesse nosso caso, calcular aqui a velocidade máxima, já aplicando valores numéricos, tá? Então, aonde que a velocidade máxima vai aparecer, pessoal? No eixo da tubulação, que seria o ponto mais distante das paredes, certo? Então, nesse nosso problema, a velocidade ela vai aparecer aqui, ó, no eixo da tubulação. Essa vai ser a velocidade máxima. Portanto, ela aparecerá para z igual a zero. O z vale zero nesse ponto, certo? Então, ela vai acontecer quando o valor de z é igual a zero. Então, aplicando z igual a zero na equação do perfil de velocidade, a nossa velocidade U, que nesse caso vai ser a velocidade máxima do escoamento, velocidade máxima, ela vai ser igual a dp dx, mas dp dx é menos 0,1 pascal por metro, é um valor que nós já temos, certo? Vezes z ao quadrado, zero ao quadrado, menos o r ao quadrado. O R veja que é metade do diâmetro, o diâmetro é de 50 milímetros, né? Então, nós vamos ter ali um R que vai valer 0,0025, ou 0,025, né? 0,025 metros, certo? A gente tem que fazer sempre essa transformação aí para metros. Então, 0,025 metros ao quadrado, é o R ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes μ.
duas vezes a viscosidade da água em temperatura ambiente. A viscosidade da água em temperatura ambiente é de 10 a menos 3 kg por metro por segundo. 10 a menos 3 kg por metro por segundo. Então, nesse caso, nós teríamos ali uma velocidade máxima que vai valer 0,0312 metros por segundo. Então, veja que é uma velocidade de 3,12 centímetros por segundo. É uma velocidade baixa, certo, pessoal? Seria, se vocês pudessem acompanhar aqui, por exemplo, o meu cursor, nesse ponto aqui, seria uma velocidade que a cada 1 segundo ela caminha aí, 3 centímetros. 1, 2, 3. Seria uma velocidade 3 centímetros, né? 0, 1, 2, 3, mais ou menos aí em centímetros. Ela faria isso aqui, seria uma velocidade assim, nessa magnitude. Sim, um pouquinho mais rápido, né? Em 1 segundo ela caminharia 3 centímetros. Isso para tubulações é uma velocidade muito baixa. É uma velocidade que está muito fora da ordem de grandeza, por exemplo, das velocidades que nós trabalhamos nos nossos programas de engenharia. Sejam para grandes tubulações, como adutoras de água, como tubulações que conduzem água para turbinas hidrelétricas, como em sistemas de bombeamento, seja para pequenas instalações, como instalações prediais, por exemplo, certo? Então, as nossas velocidades nos nossos problemas práticos de engenharia civil são muito maiores do que 3,12 centímetros por segundo. São velocidades da ordem de 1 metro por segundo, às vezes mais do que isso, certo? Então, são comuns velocidades na ordem de grandeza de metros por segundo nos nossos problemas práticos. Porque os nossos problemas práticos são, na maioria, turbulentos. São problemas que ocorrem em regime turbulento. E essa solução que nós aplicamos, que leva ao perfil parabólico de velocidade, é uma solução válida para escoamento laminar, para escoamento a baixas velocidades. Portanto, os nossos principais problemas de dimensionamento, nesses que nós citamos aí, a gente não consegue, pelo menos analiticamente, resolver essas equações. Se fôssemos trabalhar com elas, a gente teria que ir para o computador, programar ou trabalhar com um programa que calcula essas equações com métodos numéricos. Por isso que na próxima unidade a formulação diferencial ela vai ser muito útil para a gente, porque ela vai permitir soluções analíticas para casos mais práticos, pelo menos aqueles que nós aplicamos ali na engenharia civil. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aqui nesse cálculo da velocidade? Nós podemos estender esse nosso problema fazendo o cálculo da velocidade média do escoamento, certo? Então, vamos estender aqui o nosso enunciado pedindo para calcular a velocidade média do escoamento. Tá? Então, vamos colocar aqui um novo enunciado. Quanto vale a velocidade média na seção transversal? Vamos nos lembrar que esse tipo de cálculo ele também já foi feito lá na primeira unidade, certo? Vamos desenhar aqui a parede superior da tubulação, aqui a parede inferior da tubulação, aqui a seção considerada, a seção qual nós estamos fazendo a solução do problema, aquela seção considerada, onde já sabemos que as velocidades são nulas nas paredes, vale a condição de não deslizamento, então temos velocidades nulas nas paredes e que temos um perfil parabólico de velocidade, porque o nosso escoamento é um escoamento laminar. Então, temos aqui esse perfil de velocidade parabólico entre a parede inferior e a parede superior do tubo. O que nós queremos obter, então, esse aqui são os perfis de velocidade pontual, aquelas velocidades que nós estamos chamando de U, né? São velocidades pontuais. O que esse novo item pede para a gente obter é a velocidade média na seção transversal, aquela velocidade que vai representar um valor médio desse perfil e que, portanto, será uma velocidade representativa de todo o perfil de velocidade nessa seção. Essa velocidade média,
em hidráulica, a gente sempre chama de V maiúsculo, tá? Então, sempre que aparecer esse V maiúsculo aí, sem o vetorzinho em cima, sem o vetor em cima, nós estamos falando aí da velocidade média na seção transversal. Essa velocidade média que é representativa, que vai representar todo o perfil de velocidade, tá? Então, a velocidade média na seção, ela sempre vai aparecer para nós com a letra V maiúsculo. Sempre que aparecer esse V maiúsculo, nós estamos falando dessa velocidade média na seção transversal, certo? Bom, resolvendo isso aí, então, ó, essa velocidade média na seção transversal, ela é calculada a partir do próprio perfil de velocidade. Ela seria a integração desse perfil de velocidade ao longo do espaço. Esse espaço é o diâmetro, então nós vamos multiplicar essa integral e dividir o resultado dessa integral pelo diâmetro. Então, seria a integral de U dz de 0 até o diâmetro, ou não de 0 até o diâmetro, né? Mas de R, de menos R, seria a parede inferior, até R, que seria a parede superior, certo? Bom, veja que, mais uma vez, nós podemos lançar mão da simetria do nosso escoamento. E essa simetria do nosso escoamento ela vai ser útil, porque nós temos aqui um eixo central, que é o eixo X, que divide o escoamento em metades iguais. Note que o que acontece com o perfil de velocidade na parte superior, essa parte superior aqui do perfil de velocidade, ó, ela vai ser exatamente igual à parte inferior do perfil de velocidade. Então, o que acontece do lado de cima do eixo X é exatamente igual ao que acontece do lado de baixo do eixo X. E essa simetria, ela pode nos ajudar na solução, simplificando um pouco, deixando que a gente faça a integração de um valor que seja de 0 até outro valor. Então, a gente pode integrar apenas a metade, integrar no raio da tubulação, certo? Uma integração que vai variar aí de y igual a 0 até y igual a r de u dz. Isso vai ser possível graças à simetria do nosso escoamento em relação ao eixo x, certo? Se não houver simetria, a gente faz a integração ao longo de todo o espaço. Todo o espaço é o diâmetro, sem problema, não tem problema nenhum, tá? Mas o fato é que nós conhecemos o perfil de velocidade nessa altura aqui do nosso exercício, nessa altura do nosso problema, o valor de U é conhecido. Então, nós vamos substituir na integral o valor de U, que é justamente esse perfil de velocidade que nós deduzimos aqui, que nós acabamos de deduzir na realidade, certo? Vamos lá, então. A velocidade média V é igual a 1 sobre R. Eu vou substituir, então, no lugar do U, o perfil de velocidade. Então, a integral de 0 até R. Vou substituir ali, então, a equação do perfil de velocidade, tá? dp dx, que multiplica z ao quadrado menos r ao quadrado sobre 2.000. Tudo vezes dz. Certo, pessoal? O que é constante a gente pode tirar de dentro dessa integral. E o que é constante aí para nós? 1 sobre R já está fora, né? 1 sobre R não faz parte da integração, mas o gradiente de pressão ele é constante, então ele pode sair. Então, o dp dx, ele não varia com z, conforme nós vimos, né? Ele varia com x, mas não com z. Então, ele pode sair de dentro da integral. E o 1 sobre 2.000 também pode sair, ó. Então, vezes 1 sobre 2.000. E aí fica a integral de 0 a r de z ao quadrado menos r ao quadrado dz. Certo, pessoal? Então, a gente precisa resolver essa integral aí para nós chegarmos ao valor do perfil de velocidade, certo? Então, a velocidade V, desculpa, o valor da velocidade média, né? Vai ser igual a 1 sobre r vezes dp dx vezes 1 sobre 2.000, vezes o resultado dessa integral, que vai ser z ao cubo sobre 3, menos o r ao quadrado, ele é uma constante, então r ao quadrado vezes z
tudo isso variando de 0 a R, certo? Bom, se nós substituirmos os valores, né, lembrando que o nosso R ele é igual a 0,025 metros, 0,025 metros, nessa equação, o μ vale 10 a menos 3, o dp dx vale menos 0,1 e o raio é 0,025, nós vamos chegar à seguinte resposta, que a velocidade média aqui ela é a velocidade de 0,2083 metros por segundo. Portanto, a velocidade média de quase 2,1 centímetros por segundo, né? 10,08 centímetros por segundo. Uma velocidade, conforme nós falamos, baixa para os padrões de escoamento que nós temos em problemas práticos da engenharia civil, certo? Para a gente explorar um pouquinho mais esse exercício, nós também podemos extrair o perfil de tensões cisalhantes. Então, vamos ver aqui, ó, o cálculo do perfil de tensões cisalhantes. Como que fica o equacionamento para as tensões cisalhantes verificadas dentro dessa seção, ao longo do escoamento dessa massa líquida, tá? As tensões cisalhantes. Vamos lembrar que o cálculo de tensões cisalhantes, ele é permitido a partir da lei de viscosidade de Newton, né? A tensão cisalhante é igual a μ vezes o gradiente de velocidade, vezes o du dz. No caso, haja vista que a velocidade u varia ao longo de z. Então, nós vamos aplicar nada mais do que a lei de viscosidade de Newton, uma vez que o perfil de velocidade u ele é conhecido, certo? Então, nós já conhecemos o valor de u. Então, nós vamos derivar u em relação a z e calcularmos aí a tensão cisalhante, ou a distribuição de tensão cisalhante ao longo dessa seção transversal, certo? Então, a tensão cisalhante tal é igual a μ vezes du dz. Esse du dz, ele vai dar dp vezes dx vezes 2z sobre 2μ. Aí o 2 corta com 2, o μ vai cortar com μ e o perfil de tensão cisalhante tal, ele vai ser igual a dp dx vezes z, certo? Então, dessa maneira, a gente chega no perfil de tensão cisalhante e no perfil de tensão cisalhante que nós já sabíamos que seria um perfil linear. Por que já sabíamos? Porque o perfil de velocidade foi parabólico. Portanto, sendo a tensão cisalhante calculada como a derivada primeira desse perfil de velocidade, vai nos conduzir a um perfil linear de tensão cisalhante, algo que nós fizemos lá naqueles primeiros exercícios também, certo? Tivemos aqui, nesse caso, um perfil de tensão cisalhante que é linear. Por exemplo, se quisermos calcular a tensão cisalhante nas paredes, seria aquele valor de tal zero, né? Seria as tensões nas paredes, quanto vai nas tensões nas paredes, que para esse tipo de escoamento em tubulações são onde as tensões mais assumem os valores maiores. Né? Em trechos retilíneos de tubulação, as maiores tensões cisalhantes vão acontecer nas paredes. Então, o que nós sempre chamamos na hidráulica de tal zero significa as tensões cisalhantes nas paredes, sempre nas paredes. Se nós vamos estudar, por exemplo, paredes, né? Se nós vamos estudar, por exemplo, escoamentos em rios, em canais, essas paredes seriam fundo, o leito do rio, por exemplo. Tá? Então, esse tal zero ele sempre vai representar essas velocidades nas paredes, no leito de rio ou nas paredes dos condutos, certo? Então, nas paredes, a gente vai ter, por exemplo, um y, né, um z, desculpa, igual a menos r. Então, nós podemos substituir aqui um y igual a menos r e entrarmos nessa equação. Então, tal zero vai ser igual a menos dp dx, esse dp dx é 0,1, vezes menos o raio, menos 0,025. E então, nós teríamos uma tensão cisalhante nas paredes equivalente a 0,0025 newtons por metro quadrado, ou 0,0025, ou 2,5 vezes 10 a menos 3 pascal, certo? Esse seria o valor da tensão cisalhante, a maior tensão cisalhante que vai aparecer nesse escoamento, a tensão cisalhante na parede. Se observarmos no eixo, né, no eixo o Z vai valer 0
então isso vai anular a tensão cisalhante aqui no eixo. A tensão cisalhante no eixo vai valer zero também, haja vista que o Z vale zero. Então essa equação ela fecha todo o equacionamento, né, toda a distribuição de velocidade e de tensão cisalhante ao longo daquela seção transversal. Ficou dúvida aqui, pessoal? Bom, então vamos salientar. Há uma diferença entre esse exercício e aquele foram os primeiros exercícios que nós fizemos. Nesse, nós deduzimos todas as equações. Naquele, o perfil de velocidade era dado, certo? E nós chegamos à mesma resposta. Escoamento laminar com gradiente de pressão constante entre paredes fixas vai nos levar a um perfil de velocidade parabólico e a um perfil de tensão cisalhante linear. As coisas mudam quando as paredes são móveis. Vamos lembrar que nós já temos esse conhecimento. Quando as paredes são móveis, aí esses perfis se alteram, eles deixam de ser parabólicos, certo? Em casos de paredes móveis, nós também podemos aplicar o mesmo princípio, pelo menos a mesma sequência que nós adotamos nesse exercício, utilizando as formulações diferenciais. Se o gradiente de pressão for nulo, dp dx zero. Se o escoamento for laminar e tivermos paredes móveis, tanto em cima quanto embaixo, ou uma fixa e a outra móvel, nós também podemos aplicar exatamente o mesmo procedimento que foi aplicado nesse exercício para obtermos os perfis de velocidade, a velocidade média e as tensões cisalhantes naquele tipo de escoamento. Certo, pessoal? Bom, nós vamos continuar aqui dentro da nossa unidade